Boa noite, irmãos. É uma honra poder assumir essa tribuna debaixo do temor e tremor do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você puder, para nós adiantarmos aqui o nosso tempo, se você puder e quiser, abra a sua Bíblia. Então, no Salmo de número 23, é a nossa meditação para essa noite, como está ali. A nossa ideia é apresentar o pastor, melhor dizendo, né? Falar desse pastor que Davi apresenta no salmo tão conhecido, o Salmo 23, é um salmo abençoador, é um texto pelo qual eu tenho muito apreço na palavra do Senhor. E se você achou, quiser, puder, se colocar de pé, para que pudéssemos fazer essa leitura e depois então meditarmos naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Diz assim a palavra do nosso Deus, Salmo 23, a partir do verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Pai, diante de nós está a tua palavra, que por si só é santa e bendita, e que o teu Espírito Santo, nesse momento, tenha total liberdade para falar ao meu coração e para falar ao coração da tua igreja, aquilo pelo qual nós precisamos, nós necessitamos, e que, Senhor, possamos sair daqui alegres por aquilo que o Senhor quer nos comunicar através da tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Podemos assentar. Aos irmãos de casa, uma ótima noite. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, o Salmo 23, ele é um salmo que ele faz parte de uma tríade de salmos aqui, Salmo 22, Salmo 23 e Salmo 24. Esses três salmos, eles vão apresentar, por exemplo, o Salmo 22, o bom pastor morrendo por suas ovelhas. O Salmo 23, ele vai falar do pastor no seu cuidado com as ovelhas. No Salmo 24, ele vai falar do supremo pastor buscando a sua ovelha. Porém, nós vamos nos ater e meditar naquilo que o Salmo 23 tem para nós nesta noite. É importante nós ressaltarmos o seguinte: a função pastoral nos dias bíblicos, ele era uma função bem conhecida dos patriarcas, de Moisés, principalmente de Davi, como é o caso aqui, né? Nós vemos Abraão, Isaac, Jacó com essa função pastoral, né? Todos tinham uma vivência muito relacionada a pastoreio e tinham uma proximidade com essa profissão que exigia uma seriedade, um cuidado muito grande do pastor para com o seu rebanho. Davi, em especial, não é? Nós vemos lá no primeiro livro de Samuel, 16, versículo 11, quando Jessé vai ungir o rei de Israel, né? Samuel pergunta: mas tem mais alguém nesta casa? Sim, tem. E onde está? Estava falando de Davi, e Davi estava cuidando das ovelhas naquele dia, e assim também como em muitos dias da sua vida. Então ninguém mais próprio para falar de pastoreio e de ovelha do que um pastor, como é o caso de Davi. Irmãos, o Salmo 23, de acordo com alguns estudiosos, foi escrito por Davi, isso pelo menos nós não temos dúvida, no momento em que ele fugia da presença de Saul, num momento de dificuldade. Talvez tenha sido relacionado lá no primeiro livro de Samuel 22, quando ele
intenta a fuga de Saul, de seu exército, por conta de um risco de morte. Então, o que tudo indica é que o Salmo 23 tenha sido um salmo escrito num momento em que Davi corria risco de morte, né? Então, pelo menos é o que nos parece, né? Em que os estudiosos nos apontam. Mas, irmãos, nós temos esse salmo decorado na ponta da língua, não temos? Quando a gente começa a recitar, aquilo vai automaticamente fluindo dos nossos lábios, da nossa boca, da nossa mente, do nosso coração. E isso é muito bom, isso é muito bom. Mas será que, além das linhas, será que se nós nos aprofundarmos um pouquinho, será que nós podemos escolher algo ainda melhor desse salmo? Né? O que está além das linhas já decoradas desse salmo? O que é que o que podemos nos reportar à época para entender melhor as maravilhas desse texto? E eu quero começar aqui chamando a atenção para você ao título que Davi usa para falar de Deus. Se você observar aí na sua Bíblia, ele diz assim: o Senhor. E isso aqui, meus irmãos, tem uma implicação muito própria, muito precisa, porque no texto original em hebraico, o termo ao qual Davi se refere a Deus é Iavé, o tetragrama do grande Deus de Israel. Você vai ver em outras oportunidades, em outras passagens, que, por exemplo, Deus é conhecido no Antigo Testamento como Elohim, como Adonai, como Iavé. Mas por que Davi utiliza Iavé e não Elohim, e não Adonai, e nenhum outro termo parecido? Tem uma explicação própria. Esse tetragrama, essa palavra, esse nome de Deus no Antigo Testamento, o termo Iavé, quer dizer o seguinte: Deus de alianças. Quando você observa no Antigo Testamento, em que você vê Deus realizando alianças, o termo utilizado é Iavé. Qual a importância de nós entendermos isso aqui? Davi está se referindo a um Deus proposto a um relacionamento. Quando Iavé se propõe a fazer uma aliança, ele é um Deus que está proposto a nos ceder o seu relacionamento. É um Deus que procura conosco uma proximidade. Olha que interessante. Iavé era tanto o Deus nacional, coletivo de Israel, como também era um Deus único e pessoal. Era um Deus que atendia, por exemplo, a Davi face a face, é um Deus que nos atende face a face. É um Deus da coletividade, mas é um Deus também da individualidade. É um Deus que, quando você dobra o seu joelho no seu quarto, Ele está com você para te ouvir, embora tenha uma coletividade para que Ele possa atender. Deus nunca está ocupado. É um Deus de relacionamento, e como Ele compara esse Senhor a um pastor, é um relacionamento de afetividade, de compromisso, de duração. Iavé quer dizer o seguinte: um relacionamento olho no olho. Não é um Deus que está distante, longe, que não pode nos ouvir, que não pode nos ver, que não pode nos tocar, não. É um Deus presente no nosso dia a dia, ouvindo os nossos problemas pequenos, médios e grandes, nos acompanhando, assim como um pastor acompanhava uma ovelha naqueles dias. É interessante que, se você for nas regiões onde se criam ovelhas, você vai ver o seguinte: um homem de idade e um garoto acompanhando o rebanho. Você sabe por quê? Porque o que acontece? A ovelha se acostuma com o pastor. Então, quando o homem mais velho adoece, morre, ou então não pode mais exercer, é necessário que aquele jovem assuma o lugar do pastor, para que ele mantenha e dê continuidade à intimidade ao qual aquelas ovelhas estavam acostumadas. Então, é isso que Davi está nos apontando. E Iavé é um Deus de relacionamento, e é um Deus de um relacionamento contínuo. Davi, ele está nos apresentando o seu Deus. O Deus de Davi é um Deus pessoal. Olha o que está lá em Isaías 57, versículo 15.
para amparar aquilo que nós estamos falando aqui, para que não fique somente nas minhas palavras, Isaías 57:15 diz assim: porque diz o alto e sublime, aqui Isaías está falando de Deus, que habita na eternidade, cujo nome é santo, num lugar alto e santo habito, como também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Yahvé, ele está no trono, mas Yahvé também está com aquele que é humilde e contrito de coração. Olha o que nos diz Mateus 28:20, parte B. Eis que estou, eu vou falar e vocês vão completar. Eis que estou convosco, quando? Todos os dias. É um Deus de relacionamento, um Deus de proximidade, até a consumação dos séculos. Davi então inaugura o seu salmo apresentando um Deus que é presente, um Deus que é fantástico, um Deus que está preocupado com o relacionamento e um relacionamento olho no olho. E Davi continua: Yahvé é o meu pastor. E eu quero te dizer o seguinte, o pronome possessivo meu, e eu quero te perguntar qual Deus que você conhece que se deixa pertencer. Jeremias 30:22, ele vai dizer o seguinte: então vós sereis o meu povo e eu serei para vocês o seu Deus. Deus quer proximidade conosco. E lógico, para essa proximidade ele vai exigir santidade e uma série de outras coisas. Irmãos, a palavra pastor aqui no hebraico, ele tem a mesma raiz de pastagem. E olha que interessante, caberia uma tradução que seria o seguinte: Yahvé é a minha pastagem, ou o meu alimento, Yahvé é o meu alimentador na função pastoral. Yahvé é o meu pastor no sentido de me alimentar e me sustentar. Olha o que diz, o que Jesus diz em João 10:9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem, alimento, sustento. Yahvé é o nosso sustento. Logo, o que Davi quer nos dizer? Yahvé é o meu cuidador, Yahvé é o meu alimento, ou ainda aquele que me alimenta e que me sustenta. Só nessa introdução do Salmo, o Senhor é o meu pastor. É o que Davi está nos apontando aqui. Mas no versículo 1, há uma complementação para essa questão de Deus, Yahvé ser o pastor, o cuidador de Davi. Como é que está a complementação aí, irmãos, do Salmo 1? Do versículo 1. Nada me faltará. Muito bem. Eu quero te chamar a atenção para isso aqui também. Geralmente, e não posso dizer que está errado, mas geralmente nos referimos a essa passagem de que não vai nos faltar nada. Não é assim que a gente fala? Não vai nos faltar o emprego, não vai faltar o problema, não vai nos faltar a ajuda. Mas eu quero fazer uma observação aqui, dentro do contexto do Salmo. Essa palavrinha nada, lá no hebraico, por isso que a gente tem que estar sempre buscando lá, é a palavra ló, que é um advérbio de negação. Então, o tradutor optou por usar a palavra nada, mas o tradutor poderia usar a palavra não. Faz toda a diferença. Sabe por quê? Se você substituir aí, e nós não estamos aqui inventando nenhuma situação, nós estamos usando aquilo que a língua original nos permite. Nada me faltará. Se você substituir por não me faltará, nós vamos entender que Davi está dizendo que o que não vai nos faltar não são as coisas de baixo. O que não vai nos faltar são as coisas de cima, porque quem não vai nos faltar é Yahvé. Ele está retomando o termo que ele acabou de apresentar. Não faltará é Yahvé, é Deus quem não vai nos faltar. Aqui poderia ser propriamente
né? E a tradução ficaria assim: não me faltará, ou não me faltará a mim. Quem não me faltará? É Deus que não vai me faltar. Não são as circunstâncias, aquilo que eu tenho, deixo de ter, deixo de fazer, que vai me faltar. Quem não vai me faltar é Yahvé, é Deus. E se Deus não me faltar, efetivamente não me falta nada, nem de baixo e nem de cima. O salmista, irmãos, ele quer dizer o seguinte, né? Que não são as coisas efetivamente que vão faltar. Quem não vai faltar em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja, é Deus, é Ele que não pode faltar. Isaías 49:15, ele vai dizer o seguinte: porventura pode uma mulher esquecer tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele e do filho do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Quem não pode faltar é Yahvé, não são as circunstâncias e as coisas. Senão nós não poderíamos fazer e cantar o cântico de Abacuque lá no seu capítulo 3. Olha o que diz. Abacuque 3, que também é um salmo. Porque olha só, se eu digo que nada vai me faltar, eu não posso, por exemplo, fazer essa oração. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, o que vai acontecer, meus irmãos? Todavia, eu me alegrarei em quem? No Senhor, o Deus da minha salvação. Então, independente do que vai faltar, o que não pode faltar na minha vida, no meu relacionamento, é Deus. Abacuque continua: o Senhor é que é a minha força. Não são as coisas que podem faltar ou não, que vão embasar a minha vida. O que vai me dar força é a presença de Deus. É o que Davi está nos apontando aqui. Não vai faltar Deus. E Davi continua, no verso 2, ele vai usar duas figuras ali, duas situações: deitar em verdes pastos e conduz a águas de descanso. O verso 2, irmãos, ele vai fazer todo sentido quando se enfrenta um deserto escaldante. Para nós aqui, nós não temos muita ideia, né, da falta de água e da falta de pastagem, que, por exemplo, nós estamos numa cidade serrana. Mas para quem atravessa os desertos escaldantes lá da terra de Israel, vai entender muito bem o que o versículo 2 quer dizer. Após uma travessia em meio ao deserto, o pastor com as suas ovelhas, somente um lugar de descanso seria desejável. Olha o que Davi está nos apontando aqui. A ideia é de que diante desse deserto há um oásis, um alívio no meio do deserto, um alívio no meio daquilo ao qual muitas vezes nós estamos atravessando, nas dificuldades da vida. Deitar em pastos verdejantes é o alívio à ovelha depois de uma caminhada árdua pelo deserto, com fome, com sede e escaldada pelo sol durante a sua caminhada. Para nós, irmãos, esse deitar em pastos verdejantes é o alívio em meio aos problemas da vida. Quantas vezes nós estamos atravessando um deserto árduo e quanto nós desejamos por um lugar em que possamos descansar ainda em meio ao deserto. É o que Davi está nos apontando aqui. Olha o que Mateus 28, versículo 11, Mateus 11, versículo 28, vai nos dizer: vinde a mim o quê? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E o que Jesus nos promete? E eu os aliviarei. O que significa, irmãos, o que significa esse alívio? Esse alívio é tirar a carga, é tirar o peso, é tirar o excesso que atrapalha, né? A nossa caminhada. É um alívio revigorante. Deitar na relva é um alívio revigorante em meio ao deserto escaldante. Olha, a expressão de Jesus: vinde a mim, assim como a ovelha encontra lugar
de descanso através do seu pastor, nós encontramos o mesmo alívio através de Cristo Jesus. Deitar em verdes pastos é o descanso, é a figura do pastor carinhosamente fazendo com que a ovelha possa descansar, repousar em segurança. Mas o salmista ainda nos aponta uma outra figura, que são as águas de descanso. Essa palavrinha também, descanso, que ele vai utilizar aqui, ela também está intimamente ligada com a palavra shalom, que é a paz em hebraico. Interessante, irmãos, paz não significa ausência de conflito. Eu vou repetir. Isso fez toda a diferença na minha vida quando eu entendi. Paz não significa, propriamente, ausência de conflito. Ok? A paz que nós estamos falando é a paz de Jesus. E eu vou te dizer por quê. Paz, ter paz, significa que diante de um conflito, ou apesar do conflito, apesar dessa situação, essa paz nos torna confiante no pastor de nossas almas. Ainda que tudo à nossa volta esteja girando em nosso desfavor, nós estamos centrados numa paz que não está baseada naquilo que vemos, naquilo que ouvimos, mas numa paz naquele em qual nós confiamos. Águas de descanso quer dizer isso, a um lugar onde a ovelha é levada pelo pastor, depois, por exemplo, a ovelha ela não consegue se alimentar, ela não consegue beber água em lugares turbulentos, barulhentos, em lugar em que amedronta. É preciso que ela seja levada a um lugar de paz, para que ela possa se hidratar, comer e revigorar as suas forças. Assim também, meus irmãos. Então, essa paz que ele aponta aqui, essas águas de descanso, ela quer dizer que esse pastor é o pastor que nos acalma a alma. A saudação shalom, irmãos, entre os judeus, tem um significado muito mais profundo do que simplesmente a ausência de conflito. Não é apenas você estar num lugar deitado, onde você põe uma música de fundo. Não é isso. Quando um judeu sauda o outro judeu com a palavra shalom, ele quer dizer o seguinte, nesse chamamento, ele quer dizer o seguinte, por exemplo, se eu falar com o Robson aqui, se nós fôssemos judeus, Robson? E eu dissesse para o Robson assim, na manhã que eu encontro com ele, digo assim, Robson, shalom. Sabe o que eu estou dizendo para o Robson? Robson, tenha um dia de paz, tenha um dia de harmonia, tenha um dia de integridade, tenha um dia de prosperidade, tenha um dia de bem-estar, tenha um dia de tranquilidade e tenha um dia de segurança. É isso que o pastor das nossas almas quer trazer para nós. Essa paz que vai muito além da ausência de conflito. É a ideia do salmista, uma paz que excede todo o entendimento, conforme o apóstolo Paulo em Filipenses 4,17 vai nos dizer. Uma paz que excede todo o entendimento. O que ela vai fazer, irmãos? Vai guardar o quê? Olha que interessante. Vai guardar o seu coração, a sede das emoções e a sua mente. Irmãos, a pessoa que consegue se manter equilibradamente, de forma emocional e de forma mental, ela está plena em seu gozo de vida. E a palavra guardar ali quer dizer o seguinte, é como se fosse um muro fortificado. Guardar a sua mente e o seu coração é um muro que se faz à volta da sua mente e do seu coração para que nada de mal penetre no seu coração e na sua mente. Salvaguardar a sua vida espiritual e a sua vida mental. Essa paz, eirene no grego, shalom em hebraico, é essa paz que o Senhor quer nos dar quando Ele nos leva a águas de descanso. Irmãos, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça,
por amor do seu nome. Olha que interessante isso aqui. Talvez na sua Bíblia não esteja refrigera, mas esteja restaura. Que talvez o termo mais próprio, né? Porque como eu vi uma vez um pastor falando, refrigera, mas naqueles tempos já tinha geladeira, nos tempos de Davi? Não. A palavra mais apropriada na tradução seria restaura. Restaura a minha alma. Aqui, irmãos, restaurar a alma, a vida, que a palavra alma aqui tem um sentido de vida. O salmista, ele está usando uma expressão que significa o seguinte: restaurar a alma conforme era no Éden. Restaurar a forma ao estado do Éden. Uma perfeição, é isso que o salmista está dizendo. Restaura a minha alma, no sentido de que como era lá no Éden, uma alma de leveza, de pureza. É o apelo que o salmista está trazendo aqui. Restaurar a alma. É a ideia de um pastor, né, que é capaz de dar uma vida nova à sua ovelha. Ou então, quem sabe, se você não puder ter uma vida nova, tenha uma nova maneira de viver, que faz toda a diferença. E isso que o pastor do Salmo 23 está nos apontando. Ele pode nos dar uma vida ou uma nova maneira de viver. Olha o que contextualiza aquilo que nós estamos falando, João 10b, João 10, versículo 10b. Jesus nos promete uma vida de abundância. A palavra ali, como o pastor Mauro costuma falar, né, e usar, é perissos no grego, que quer dizer o seguinte: acima da média, superior, extraordinária, excelente. Esta é a vida que o bom pastor quer nos dar, uma vida acima da média. Refrigerar, restaurar a minha alma é nesse sentido, nos dar uma vida em abundância acima da média. E olha que interessante, meus irmãos, ele continua: me guia nos caminhos da justiça, ou na trilha da justiça. Irmãos, eu tinha muita dificuldade de entender esse texto, essa passagem, fazer uma aplicação, entender. Até que estudando a gente conseguiu entender. Significa o seguinte: guiar nesse caminho de justiça significa nos guiar em um caminho cujo alguém já passou. É aquele caminho, é aquela trilha amassada onde você sabe que alguém já trilhou anteriormente. Ou seja, há rastros visíveis, talvez, do próprio pastor que já tenha percorrido aquele caminho. Mas o que o salmista está pedindo? Guia-me pela vereda, ou pelo caminho de justiça. Como é que nós somos justificados, meus irmãos? Quem é que nos justifica? Quem é? Jesus. O que significa dizer, meus irmãos? Aos olhos espirituais, esse caminho de justiça, ele está salpicado pelo sangue do Cordeiro, porque nós somos justificados. Ser guiado pelo caminho de justiça significa que aquele caminho está salteado, respingado, está molhado pelo sangue daquele que trilhou primeiramente o caminho por nós. E o nome desse pastor chama-se Jesus, que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Nos guiar, então, significa, irmãos, preste atenção, não é guiar-nos num caminho comum, é um caminho de justiça. Esse caminho está justificado, foi tornado justos, e somente o bom pastor que dá a sua ovelha a sua vida pelas ovelhas é que pode justificar esse caminho. Somente um sacrifício pode nos tornar justos e nos conduzir por esse caminho de justiça. E colaborando também com o entendimento dessa passagem, João 14, 6, vai nos dizer o seguinte: Jesus declara: eu sou o caminho. E como é que está este caminho? Inaugurado pelo seu sangue, pela sua aliança. Nós não falávamos, não apontávamos para que Davi nos aponta para um Deus de aliança. É exatamente esse caminho de justiça, ele está inaugurado pela aliança do sacrifício de Cristo. Eu sou
o caminho. E nós aprendemos aqui numa certa manhã de escola bíblica dominical, onde o irmão Jorge nos apresentou os 7 eu sou de Jesus, que tem a mesma equivalência ao eu sou no Antigo Testamento, por exemplo, como em Êxodo 3, quando o Senhor aparece a Moisés. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, meus irmãos, continua o salmista, não é uma situação de morte propriamente, de enfermidade, mas retrata a realidade da vida. Teremos bons momentos, teremos dias de aflição, no vale escuro que muitas vezes temos de enfrentar. A diferença de que, ainda que haja um vale que eu tenha que andar, a diferença é que eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo, está com você. A diferença é que nós não vamos atravessar esse vale escuro sozinhos. Ainda que eu esteja neste vale, o Senhor estará comigo, conforme o texto nos aponta. O pastor é quem nos fará companhia, é Ele quem estará conosco. Essa é a afirmação. Por isso o salmista não teme, porque a presença do pastor no vale é real. Então eu quero dizer para você, podem haver dias bons, podem haver dias maus, mas em todos eles não faltará quem? Deus, Jesus. Tenha plena certeza disso. Irmãos, varão, bordão, cajado, como ele nos apresenta, ainda no versículo 4, são instrumentos utilizados pelo pastor para enfrentar os perigos do vale escuro e conduzir as suas ovelhas com segurança. O pastor precisa desses instrumentos eficazes para enfrentar as circunstâncias. O bordão, meus irmãos, é uma espécie de porrete, um pouco mais curto, um pouco mais grosso, mais pesado, que numa das pontas ele tem uma espécie de faca para enfrentar os perigos e para que ele faça a sua defesa pessoal e então também ele faça a defesa do seu rebanho. Essa é a questão do bordão. Né? Serve para defender e ser uma arma de ataque. Por sua vez, o cajado era uma vara mais fina e mais comprida, um instrumento de condução do seu rebanho. É com o cajado que o pastor, no vale escuro, irmão, sabe o que ele faz? Os pastores, né? Pelo menos nas regiões onde se pastoreia, onde se tem um lugar difícil, de difícil visualização, ele bate o cajado para que as ovelhas, pelo som, saibam o caminho que tem que trilhar. Você já não teve assim, nos momentos de situação, de escuridão, como a irmã Orotildes muito bem nos trouxe a meditação musical, é o Espírito Santo que fala conosco, às vezes diante de uma situação que nós não enxergamos nada, mas o Senhor, Ele bate com o seu cajado e diz assim, por aqui, aqui. É interessante, irmãos. E esse cajado também, ele serve, por exemplo, para afastar um arbusto, para que a ovelha ela passe com segurança. É com o cajado, meus irmãos, que o pastor tira a ovelha de uma situação embaraçosa, por exemplo, e a repõe novamente no rebanho. É este cajado o instrumento de bênção. Mas, irmãos, é interessante. O que o salmista afirma que é o resultado desse instrumento de força e de cuidado? O que ele traz? Ele diz o seguinte, o bordão, né, o instrumento de força, o cajado, eles fazem o quê? Eles me consolam. Olha que interessante, irmãos, a aplicação dessa palavra no sentido filosófico e religioso. Consolar, né? É uma palavra composta. Consolar significa o seguinte, consol. Consolar uma pessoa é levar sol à vida daquela pessoa. É levar luz à vida daquela pessoa. É levar um sol, é levar o calor, é levar o brilho à vida de uma pessoa que está
consolada, sem sol e sem o brilho. Então o salmista ele vai nos dizer o seguinte: esse termo consolar, ele se sente agraciado com essa luz num lugar sombrio. Isaías 9:2 vai nos dizer o seguinte: o povo que andava em trevas, o que aconteceu? Viu uma grande luz, foram consolados. A luz do Senhor chegou no lugar onde só havia trevas. Consolar é levar o sol até a vida de alguém. E ali viu grande luz, e aos que viviam na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Irmãos, e nada mais propício do que levar o sol para caminhar, e para nos acompanhar no vale da sombra da morte. Mas, caminhando para o nosso final, o versículo 5 e o versículo 6, há uma mudança. Agora, Davi apresenta um Deus que é um rei, um anfitrião, e não mais somente aquele pastor. E a figura: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, irmãos. Não tem nada a ver com que você ficar sentado, esperando que Deus vai se vingar da pessoa que te faz mal. Tem aí, os músicos vão lembrar, tem o melô da vingança. Não tem? Tem, Robson? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. É o melô da vingança, Irmãos, não tem nada a ver com o que o salmista está dizendo aqui. Não é uma apresentação daqueles ao qual você vai se apresentar, daqueles que zombam, daqueles que te fazem mal. Aqui, irmãos, a ideia é o seguinte: imagine um escravo fugitivo, sendo oprimido pelo seu senhor de forma indigna, e então ele foge para o lugar vizinho. E se ele esse fugitivo alcançar o lugar vizinho e conseguir entrar na tenda de um outro senhor, e ele for aceito por aquele senhor, ainda que venha um exército atrás dele, isso na cultura nômade para os dias de Davi, Quando aquele homem alcançava a tenda e era aceito por aquele novo senhor, aquele senhor abria as portas ou abria as cortinas da sua tenda, preparava uma mesa diante daquela pessoa que estava se refugiando, pedindo asilo, e ali ele servia um grande banquete, dizendo para as pessoas que estavam atrás daquele homem: vocês não podem entrar aqui, porque agora ele é meu servo. Então a figura mais importante não é quem está assentado à mesa, a figura mais importante é quem te conduz à mesa. Porque aqueles que estavam perseguindo este homem não entram ali por causa do homem, eles não entram ali por causa do homem, eles não entram por causa do Senhor daquele homem. Então, irmãos, a situação aqui não tem nada a ver com vingança, não é uma situação contra ninguém. Agora, aqui o rei está protegendo, Nós estamos protegidos das potestades do ar, após a nossa fuga do mundo, Só mesmo nos refugiando na tenda da salvação, para que o inimigo não possa nos tocar. Logo, Salmo 91, versículo 2, ele vai dizer: Deus é o meu refúgio e o meu baluarte em quem confio. Baluarte é a parte mais fortificada de uma construção militar, onde se possui uma torre de vigília. E por fim, irmãos, não menos importante, bondade e misericórdia me seguirão. Aqui nós vimos domingo também algo semelhante com o que o pastor nos trouxe, essa ideia de que a bondade e misericórdia me seguirão é a ideia de um animal faminto atrás da sua presa, Ele não vai parar enquanto não atingir o objetivo. Significa que as bênçãos, bondade e misericórdia do Senhor estarão no nosso encalço todos os dias, independente de onde estaremos. E encerrando o Salmo, eu entendo que Davi retoma aquilo que ele começou, E habitarei para sempre na casa do Senhor.
Lembremos que Davi nos apresentou inicialmente o Deus das alianças. E a aliança mais importante que nós recebemos do pacto desse Deus de aliança é o sangue de Cristo. E firmado numa promessa que está lá em João 14:3, vai me dizer o seguinte: e quando eu for, Jesus falando, e vos preparar lugar, voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Nós estaremos lá por causa da aliança que foi feita na cruz do Calvário. E Jesus cumpriu de forma cabal. Irmãos, quem nos garante essa morada eterna é o próprio aliancista, é o pastor das nossas almas, Jesus. Portanto, meus irmãos, confiados no pastor apresentado no Salmo 23, nossas almas estarão seguras para sempre. Amém? Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos faça prosseguir, e que o pastor das nossas almas nos faça vencer dia após dia. Amém? Pai, muito obrigado. Nós queremos agora te pedir, Senhor, que a tua misericórdia e a tua bondade, como está aqui, seja, Senhor, que eu seja um alvo dessa bondade, dessa misericórdia, de forma que ela me alcance independente de onde eu esteja. Que, Senhor, a aliança firmada conosco, através de Ti, seja para sempre no meu coração, no coração dessa igreja, no coração daqueles que estão em casa. Que a Tua bênção, Senhor, seja para sempre sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, Pastor Mauro. Muito obrigado.